Olá, bom dia a todos, bem-vindos à rubrica 2 Dedos de Conversa. Hoje tenho comigo uma grande amiga, deputada do Partido Social Democrata, membro da mesa da Assembleia da República, já foi presidente da Comissão de Mulheres da UGT e é presidente das Mulheres Sociais Democratas. Foi, aliás, a fundadora deste movimento de mulheres dentro do Partido Social Democrata. Começou por ser uma pequena estrutura, hoje é um movimento nacional, tendo estruturas de mulheres em todas as distritais. A professora Lina Lopes é engenheira química, tem depois um mestrado em saúde pública, fez a carreira toda dela também no ensino universitário e secundário, sempre na área da química. Tem 2 filhos, portanto é uma mulher que luta pela igualdade e no seu dia-a-dia expressa essa igualdade pelo seu ativismo político-partidário e pelo seu ativismo social. Dentro do seu partido tem sido uma das porta-vozes das causas mais progressistas e na Assembleia da República tem sempre acompanhado a votação desses projetos de lei mais progressistas e, se quisermos, disruptivos da sociedade portuguesa, mas que promovem o avanço civilizacional. E aquilo que eu queria perguntar para começarmos a nossa conversa é se consideras que os movimentos de direito das mulheres estão numa senda ascendente ou estamos a assistir a alguns retrocessos? Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Teresa, por me teres convidado. É para mim um gosto estar contigo. Conhecemos há muitos anos e já agora vou aqui confidenciar algo. Se eu estou na política, posso agradecer à Teresa porque andei muito tempo, fiz a minha carreira e andei muito tempo e era muito ativista dentro do meu partido, mas sem ser filiada. E a Teresa já foi há muito tempo, não sei se te lembras, e a Teresa disse: eu não consigo perceber como é que tu fazes tantas coisas e não te filias. Mas isso era um problema que eu tinha com o meu pai, que me dizia que nós não nos devíamos filiar, porque eu venho de Setúbal, já agora sou setubalense, eu quero muito dizer isso. E se eu estou na vida política, posso-te agradecer a ti, Teresa, é uma confidência que eu devo dizer, se calhar já não te lembravas. Também fui presidente da Subcomissão da Igualdade na Assembleia da República. Exatamente. Pela primeira vez era um governo socialista e convidaram-me para ser presidente da Subcomissão de Igualdade, uma social-democrata, quando o presidente também da primeira comissão era social-democrata. Isto tem muito a ver com o GT, tem muito a ver com o GT porque nós no GT, eu comecei a minha carreira política sindical, no sindicalismo, completamente diferente de tudo o que é habitual. Tenho feito muito trabalho a nível sindical e precisávamos de mais mulheres sindicalistas, porque nós olhamos para o sindicalismo de uma forma diferente. Mas aqui tu fizeste uma questão que era se estamos numa área ascendente ou descendente a nível da igualdade entre mulheres e homens. Eu penso que nós na Europa não estamos mal, efetivamente. O problema são todos aqueles países, como nós temos, que foram países democráticos, como o caso dos países do Médio Oriente, o Afeganistão, o Irão, etc., que foram países muito progressistas, em que as mulheres eram como nós, vestíamos como nós, mas eu mesmo, a roupa não é isso que faz com que as pessoas sejam diferentes ou que haja uma desigualdade. Já agora gostaria aqui de dar nota que eu estive em Berlim e fui convidada para uma conferência sobre paz e democracia, um instituto que está sediado neste momento em Berlim, mas também tem ligações à América. E na altura perguntaram-me o que é que eu gostaria de falar. E eu disse: igualdade de género na democracia e na paz. Quando eu fiz esse discurso, que falei sobre direitos das mulheres e não só, fizeram perguntas, e quem é que me fez perguntas? Foi uma rapariga do Afeganistão, que estava em Berlim a estudar, como é que ela poderia tratar ou fazer, como é que ela no país dela poderia efetivamente fazer com que o país fosse mais igual. Obviamente que ela sozinha não pode, tem que pedir ajuda aos homens, porque eu acho que nós só conseguimos ter igualdade se conseguirmos que os homens percebam o nosso problema e percebam que
Sem igualdade, temos um país não democrático. E há algo que eu não consigo perceber, e ela agradeceu-me, e os que lá estavam agradeceram efetivamente, porque eu nunca separo as mulheres dos homens. Nunca separo. No final, um outro rapaz veio ter comigo a dizer: nós também sofremos muito porque vimos as nossas mulheres a sofrer como estão, mas nós temos que fazer isso. Somos obrigados a fazer isso, até para as proteger a elas e à nossa família. Por isso, aquilo é um problema de desigualdade também com mulheres e homens. Eles também sofrem como nós sofremos. Como é que nós podemos ajudar? Eu, na altura, disse: eu estou pronta para ajudar, não é ir contra um país, isso nunca, mas para ajudar a fazer algo diferente. Não sei ainda, estou a pensar, mas acho que deveríamos fazer um movimento de ajuda às mulheres e aos homens desses países. Bom, voltando ainda à questão, eu acho que demos grandes saltos, mesmo em Portugal. Eu estou muito contente de viver neste país, ao contrário do que muitas pessoas podem dizer, porque nós temos uma democracia muito recente, faz agora 50 anos, e nós mulheres não votávamos, nós mulheres éramos analfabetas, a grande maioria. Quase não trabalhávamos, cuidávamos dos filhos, da família, etc. E após a nossa democracia, tudo deu um salto e fomos muito rápidos. Fomos a ser muito rápidos na área de igualdade. Eu acho que só temos falta mesmo de ter uma primeira-ministra e um presidente da República. Também tive a sorte de estar com uma ministra dos Negócios Estrangeiros da Estónia, e quando eu acabei de falar em Berlim, ela foi a segunda e dizia: bom, nós no nosso país é precisamente o contrário. Temos uma primeira-ministra, a Estónia tem uma primeira-ministra e uma presidente da República, uma presidente da Assembleia da República. Por isso é a primeira vez que nós, quer dizer, eles têm, nós não. Nós conseguimos ter uma primeira-ministra 4 meses. Na altura, o anos, foi quando, como sabem, porque é que nós tivemos a Maria Luz Pintacil, e teve 4 meses, mas foi a mulher que fez mais alterações a nível social e mais leis a nível social de proteção das mulheres, em 4 meses. Foi a mulher que fez mais, em 4 meses que fez mais, e é bom que as pessoas lessem o que ela fez em 4 meses. O que ela fez de proteção das mulheres, da lei da parentalidade, etc. Por isso, eu acho que nós mulheres percebemos o que é que nós temos, o que é que precisamos. E eu acho que nós pensamos de forma diferente, eu acho. E felizmente pensamos, porque cada um tem o seu lugar, mulheres e homens têm o seu lugar, e não devemos querer sequer ser iguais. E antigamente, para ser uma líder, a mulher tinha que vestir da mesma forma que o homem vestia, tinha que ser austera, etc, etc, senão os pares homens não a reconheciam como tal. E repara, Teresa, na Assembleia da República, tu neste momento não tens uma única líder parlamentar. Não é isso que do PCP, não é uma líder? Temos a Paula Santos, mas tivemos a Ana Catarina, e eu quando digo não temos é porque eu no meu partido gostava muito de ter uma líder parlamentar. E temos tantas mulheres boas, mas às vezes somos nós também que não vamos para a frente. Eu vou aqui confidenciado, pode ser confidenciado, quando foi agora esta luta pela presidência do partido, eu convidei 2 mulheres, falei com 2 mulheres para avançarem para a liderança do partido. Nem uma nem outra quiseram. Eu acho que se nós, e eles aí têm razão, então tentem também, podemos perder, mas fazemos um marco, temos que fazer diferente. Eu acho que nós mulheres muitas vezes não queremos avançar, temos medo, não devemos ter medo. Eu, se tivesse medo, nunca tinha feito este movimento de mulheres. Eu sofri muito, eu fui vítima de assédio moral. Eu cheguei a determinadas reuniões que me diziam tudo e mais alguma coisa, que eu gostava de mulheres, que agora está. E gosto muito de mulheres. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, muito. Ao contrário daquilo que podem dizer, trabalhar com mulheres é, efetivamente, nós pensamos de uma forma diferente. Nós queremos fazer. E às vezes lutamos muito porque queremos, efetivamente, fazer. E o problema é que os lugares são poucos para nós. Mas nós somos 51% da população e somos tratados como minorias. Porquê? Porque as mulheres são tratadas como minorias. Quando nós somos mais, em Portugal, somos nós que, no fundo, cuidamos dos filhos, somos nós que, efetivamente, sofremos mais com a discriminação no assédio moral, no assédio no trabalho e depois as desigualdades salariais. Depois, se formos olhar, temos também o problema das famílias monoparentais, são constituídas 95% apenas por mulheres.
Como temos filhos deficientes, quem é que fica com os filhos? Muitas vezes somos nós que ficamos sempre à frente, somos nós, e depois não temos tempo para o resto. Não temos tempo para o resto. Eu hoje estive a ler uma coisa de manhã antes de vir para aqui e achei muito interessante. Nós, neste momento, na Europa, temos 6 mulheres primeiras ministras. E tu lembras, Teresa, o que aconteceu com a primeira-ministra da Finlândia? Como foi uma festa, como publicou como uma mulher normal, toda a gente a agrediu e provavelmente agora vai ganhar outra vez. E essa mulher da Finlândia, essa primeira-ministra, foi ter uma reunião com a primeira-ministra da Nova Zelândia. E toda a gente escreveu que 2 mulheres da mesma idade reuniram-se. Eu nunca vi 2 homens da mesma idade, por exemplo, o Putin e o Biden, a dizer que são homens provavelmente da mesma idade que se reuniram. Eu considero que era muito interessante, assim como há o G8 que se é formado só com homens, agora não está lá a Merkel, devíamos fazer o G8 das mulheres. As mulheres deviam unir-se, estas primeiras ministras, unir-se e ver como é que podem alterar. Porque elas alteram, repara, na Finlândia e na Dinamarca, o problema do Covid foram os primeiros a enfrentar, os primeiros a lutar por isso. E quem é que nós tínhamos também aqui em Portugal, à frente das 2 áreas mais complicadas, saúde e trabalho, 2 mulheres. Vamos agora dizer, não fizeram melhor, são socialistas, efetivamente, não fizeram melhor, mas ninguém sabia o que era melhor. E elas, as 2, trabalho e saúde, foram as 2 mulheres que mais lutaram e que mais problemas tiveram na altura do Covid. Eu gostaria de ver, se fossem 2 homens, como é que fariam. Poderíamos ter feito melhor, não sei, porque quando se apanha algo pela primeira vez, é sempre difícil pensar como é que fazemos melhor. Por isso, esta ideia que eu tive de juntar mulheres primeiras ministras, reunirem, fazerem, era algo que marcava, era algo que era diferente. Eu estive na Islândia há 2 anos, penso também na altura, estive na Islândia e tive a sorte de estar com a primeira-ministra, que é uma mulher que nós olhamos muito forte e é muito pequenina. Mas é uma mulher que entra e enche. E estive com os presidentes das Assembleias da República, 2. Penso que também era outra primeira-ministra, não sei, agora não me lembro. E ela dizia algo, nós para conseguirmos esta igualdade que temos na Islândia, formámos um partido só de mulheres. Um partido só de mulheres. Juntámos mulheres de todos os partidos e fundámos um partido. E assim temos mais igualdade. Eu às vezes pergunto se não é isso que nós temos que fazer. Porque quando nós olhamos, porque nós temos que nos reforçar umas às outras. E quando eu, a semana passada, estive a fazer mais uma formação de empoderamento de mulheres, mas tu precisamos sempre. Eu preciso de ouvir as outras mulheres. Eu preciso de ouvir os problemas das outras mulheres. Eu preciso de perceber se sou eu que estou sozinha ou se nós todas passamos pelo mesmo estando em condições diferentes. Porque eu posso dizer que neste momento estou no topo da política. Estou no topo da política. Mas, para lá chegar, passei muito. Mas todas nós passamos em determinadas fases. Os homens também passam. Também não é fácil para eles, também acredito. Só que eles começaram muito mais cedo. Claro. Muito mais cedo do que nós. E quando um primeiro-ministro é homem, não é? Ou um presidente é homem, obviamente que os amigos e as pessoas que eu conheço são homens. Se eu colocar mulheres, as pessoas que eu conheço são efetivamente mulheres. Mas muitas vezes as mulheres têm medo de colocar mulheres à volta dela. Ai, não tem que pôr homens, nós estamos sempre a tentar equilibrar, coisa que eles não fazem. Eu vou aqui também dizer algo, por exemplo, nós, no nosso grupo parlamentar, não temos 50-50, temos 3 mulheres presidentes, Clara, Paula, 3 mulheres vice-presidentes, 3 mulheres vice-presidentes e o resto são, em 12, o resto são homens. E eu perguntei, porquê é que nós não fazemos 50-50? Paulina, não temos 50-50 aqui, de mulheres deputadas e homens. E disse, mas não temos, mas a culpa não é nossa, porque quando fazem as listas põem 2 homens e uma mulher, 2 homens e uma mulher. Se fizessem 50-50, tínhamos aqui igualdade. Claro. Eu batalho sempre pelas outras, porque eu acho, porque para mim, eu considero que para mim já já atingi, quer dizer, eu estou a pouco tempo da reforma, quer dizer, já não é para mim, eu podia estar sossegada agora, não fazia nada, mas não, porque considero que nós
nós que já atingimos patamares que podemos fazer mais pelas outras mulheres. Mas não é fácil. Eu tenho muitas vezes assédio moral. Isto não é muito fácil. Agora não tanto, mas era nas redes sociais, era mensagens que me enviavam. E ainda tenho, mas é bom, eu considero que é bom termos pessoas que nos picassem, porque se ninguém nos ligasse nenhuma, se não fizéssemos nada, provavelmente não nos ligavam. Eu ao contrário daquilo que me fazem, quanto mais me espicaçarem, mais eu quero fazer. Quer dizer que eu estou a fazer um bom trabalho. Claro, exatamente. Quer dizer que eu estou a fazer um bom trabalho. Exatamente. Bom trabalho que eu considero, os outros poderão não considerar. Mas aqui queria só reter aqui algumas... Há uma evolução, efetivamente, em Portugal. Temos ainda uma desigualdade salarial. E eu queria que as mulheres percebessem, nós somos 52% da população e não podemos ser tratadas como minorias, não somos minorias. Exatamente. Diz-me só uma coisa, Lina, tu tens uma filha, e um filho. Na educação de ambos, tiveste alguma preocupação especial com a Diana por ela ser mulher? Achas que houve diferenças quando os educaste entre um e outro, pelo facto de quereres empoderar a Diana? Essa é uma pergunta que nós mulheres devíamos pensar muito sobre isso, porque nós é que educamos os filhos, não é? Exatamente. E pronto, há realidades. Eu sempre exigi muito a Diana e considero que a Diana é uma mulher mesmo muito empoderada. Exatamente. Sempre exigi muito a Diana, porque sempre exigi muita coisa e ela cumpriu, ela fez. Com o David, eu acho que devia ser mais o pai, que é engraçado, eu protejo se calhar muito mais. E a Diana, uma vez, eu vou-vos dar esta imagem muito simples. A imagem de nós estarmos a almoçar e estávamos os 4, e quando foi para levantar a mesa, eu disse: Diana, levanta a mesa. E a Diana chamou-me a atenção. Uma coisa tão simples: oh mãe, como é que é? Então estamos aqui, eu e o David, tu és pela igualdade, dizes: Diana, levanta a mesa. E caiu-me, estás a ver, há aqui também uma parte cultural que nós temos. Fomos também educadas desta forma, e eu não posso esquecer que tenho 60 anos, não é? E também há qualquer coisa que ficou, apesar de eu ser sempre muito refilona desde miúda, exigi, como tinha 2 rapazes, felizmente exigi sempre ser tratada da mesma forma, mas sem querer, mas eu estou a tentar alterar isso tudo, eu própria estou a alterar isso tudo, porque a Diana já não está em casa, é uma mulher completamente empoderada. Eu acho que é muito parecida comigo, por isso nós nos chocamos muito, mas felizmente que ela é parecida comigo, porque eu acho que ela é uma mulher forte. O David é mais calmo, um homem muito mais calmo, mas eu acho que também, eu considero que ele também ele sabe o que é isto da igualdade, porque ele discute comigo, às vezes até brinca comigo, as mulheres são para trabalhar, o que é bom, porque quer dizer que ele já começa a pensar sobre este assunto. E se nós, cada uma de nós, tratarmos os nossos filhos e fazê-los pensar, por todos os efeitos, o nosso filho tratá-lo, começar a falar em casa sobre política, é muito importante falarmos de política em casa. Se calhar ele também é alguém que percebe, que ouve sobre política, e esta área de igualdade, se conseguimos também falar com os nossos filhos, podem brincar connosco, mas isto fica lá, fica retido, não é? Agora, provavelmente, seremos, sem querer, mais condescendentes com eles, porque às vezes eu acho que os pais é que deviam também forçar, assim como eu fiz com a minha filha, e digo muitas vezes ao pai do David, ao meu marido, diz muitas vezes: Pico, faz, tens que o picar, tens de ser tu. Assim como eu fiz com a Diana, eu fui sempre muito exigente com ela, não me arrependo. Claro. Nada. Claro. Porque ela hoje é muito exigente com ela própria. Exatamente. E está num patamar, e está sempre a competir comigo, o que é muito interessante. Eu gosto mesmo que ela compita comigo até claro. em todos quero competir, só que somos 2 líderes natas e aquilo às vezes é complicado. É complicado. Muito complicado. Para ti hoje, o que é ser uma ativista dos direitos das mulheres? Qual é a grande diferença, por exemplo, da década de 60, de 70? É assim, eu não estava nessa década. Também não me faças tão velho. Não, mas quais são as grandes diferenças? Eu acho que nós lutamos sempre de igual forma, só que temos mais meios, já nos ouvem, coisa que antigamente não nos ouviam, isto era uma brincadeira, as mulheres
provavelmente tiveram que exagerar, como queimar sutiãs, etc. E exagerar para as ouvirem. Nós temos a vida muito mais facilitada. Muito mais facilitada. Graças a essas mulheres, graças às nossas mães. Eu venho de uma família em que as mães são matriarcas mesmo. Eu tinha a minha avó, eu vou falar dos meus avós do lado da minha mãe. Tinham 4 filhas. Como tal, o meu avô, como não tinha rapazes, tinha negócios, 4 negócios. Então o que é que ele fez? As filhas foram estudar. A minha mãe e as minhas tias foram todas estudar. Na altura, a 3ª classe, elas tinham já agora 80 e tal anos, já era bom. Ter uma mulher, ter uma 3ª classe, já era muito bom, porque elas tinham que saber ler e contar, para estar naquele negócio. E como, e eu sempre me lembro, o meu avô tinha um tanque público, era o único que tinha água naquela zona, e sempre lembro de ter uma casa recheada sempre de mulheres. A minha vida foi sempre mulheres à minha volta. O meu pai teve uma empresa só de mulheres. Por isso, e via que as mulheres levavam os filhotes, quando era na altura do tanque com o meu avô, que iam lavar a roupa, não é? Não havia máquinas. Estas máquinas é tudo muito recente. Claro. Iam lavar e levavam os filhos com elas. E eu via sempre sou uma pessoa muito observadora por ser química, provavelmente, via sempre um esforço muito grande delas. Eu lembro quando estava aqui a estudar em Lisboa e que vinha muito cedo de Setúbal e via mulheres às 6 da manhã com os filhos. E eu sempre coloquei na minha cabeça que eu teria que lutar muito para poder ter condições financeiras para que isto não acontecesse aos meus filhos. Porque a mãe sofria e o filho também sofria. Quer dizer, tinhas de levantar aquela criança muito cedo. Eu via o ar de sofrimento. Ainda há pouco tempo dei comigo, eu cheguei muito cansado da Assembleia e dei comigo a pensar: olha, se eu tivesse 2 ou 3 crianças pequeninas, como muitas têm, tinha que ir fazer jantar, tinha que lhes dar banho, tinha que organizar a casa para o outro dia, eu não conseguia fazer neste momento. Se calhar porque também sou mais velha. Claro. Mas dou por mim a pensar nisto agora, quando não tinha nada para pensar. Ainda dou, porque eu acho que ainda não fiz tudo. Não sei como é que vou fazer mais, mas acho que ainda não fiz tudo. Eu vou voltar a falar aqui da empresa do meu pai. Foi a primeira vez que eu notei que existiam desigualdades. Nós trabalhávamos todos no verão, porque antigamente não havia as coisas que há agora, não, internet, nada disso. Então íamos todos nas férias trabalhar para a fábrica do meu pai, que era uma fábrica que tinha na altura a safra do tomate, etc. Bom, não interessa. Tínhamos homens e mulheres e um dia o meu pai pediu-me para entregar os vencimentos, aquilo era às semanas, não era ao mês. Não, claro. E tínhamos 2 envelopes, um rosa e um azul. E eu na altura disse ao pai: mas isto eu posso distribuir aleatoriamente? Não tinha não sei se tinha nome, isso eu já não me lembro. Ele disse: não, os cor-de-rosa são para as senhoras e os azuis. Eu disse: mas porquê é que são estas cores? Não são todos iguais? E na altura perguntei: então e os vencimentos também são todos iguais? Lembro-me disto, eu tinha pai 15, 16 anos. E o meu pai: não, então os homens têm que ganhar mais, são chefes de família. Porquê é que têm que ganhar mais? Trabalham mais. E eu na altura perguntei: mas porquê é que trabalham mais? Eles andavam, as mulheres passavam 8 horas, 4 em pé, a descascar o tomate para pôr em latas, que ele era uma fábrica de tomate enlatado. E eles, o que é que eles faziam? Levavam os carrinhos com os grandes bidões com tomate e só tinham que levantar e pôr lá. E eu disse: olha, não fazer ao contrário. Eles ficam aqui 4 horas em pé e nós... O pai ficou a olhar para mim: então, mas espera lá, mas isto é assim, porque eles são chefes de família. Os chefes de família? Mas o que é chefe? Quer dizer, estás a ver? Mais novas já. Mas houve uma coisa que ele fez, também não me esqueço, muitas delas tinham de trazer crianças. E o meu pai disse: mas como é que as crianças ficam aqui? E arranjou numa casa de banho, tratou de que fez tipo uma zona para eles dormirem, para brincarem. Repara, isto há quase 40 anos, 50 anos, isto aconteceu. E ele já fez isso. Porquê? Porque era uma fábrica só de mulheres. Ele era muito, muito bem tratado por elas e por eles, mas mais por elas, que elas percebiam que, efetivamente, tinham ali alguém que também olhava por elas e principalmente por seus filhos, porque nós, mulheres, somos muito agradecidas quando tratam bem os nossos filhos. Claro. Por isso é que eu acho que nós devíamos ter mais mulheres líderes. É difícil, mas nós também temos que nos colocar nessa posição de querer, Claro. porque não é fácil. Claro. Mas também para eles não foi fácil. É mais fácil agora, porque está instituído. Fazer uma organização de mulheres primeiras ministras era extremamente interessante. Eu acho que era extremamente interessante elas
tentarem conjugar esforços. Há o G8, então vamos fazer o G6, o G7, o G8, de mulheres primeiras ministras. Era um choque. De certeza que tudo ia falar, mas porquê é que elas estão juntas? Mas nunca olho, choca-me tanto quando olho, por exemplo, para a Comissão Europeia, há lá uma mulher, efetivamente, há lá uma mulher a liderar, pronto, mas é quase única. E ficam, mas ele está lá a liderar. Quantos já lideraram homens? Exatamente. Nunca ninguém refilou. Agora, como há uma mulher, toda a gente, mas está lá a liderar. Quando é que eu vou ver uma primeira-ministra em Portugal? Será que ainda estarei viva para ver isto? Quando é que eu vou ver uma Presidente da República? Nós normalmente temos mulheres, e já tivemos agora 2 mulheres que candidataram a Presidente da República. Foram as que foram mais matrizadas, onde punhamos defeitos, ou era a voz, ou era a forma. Quer dizer, pomos sempre defeitos nas mulheres, sempre. Eles não precisam de fazer nada, certo? E é isso que nós mulheres temos que nos ajudar mutuamente. Temos que nos ajudar mutuamente. E que desafios é que pensas que as mulheres ainda têm que trilhar? Desafios, como sempre, que desafios na política já percebemos que temos que trilhar. Quando tu só tens uma líder parlamentar que é do PCP, que é Paula Santos, e tens os outros, tens Iniciativa Liberal, tens Chega, tens PSD, PS e o PS só agora é que teve uma. Foi na Catarina Mendes, também não tinha. Muito progressista, mas também não tinha, certo? Mas tem uma bancada de 50-50, efetivamente. Mas não estou a dizer que os outros foram maus, eu não estou sequer a comparar, porque eu não comparo, temos mulheres e temos homens. Agora, não percebo porque é que, por isso, nós temos muitas mulheres com formação, muitas mulheres políticas, mas poder é poder. E se eu conseguir um lugar de poder, tiro um homem, isto é relações de poder. Poder é poder. E como poder é poder, nós ou nos unimos todas, interpartidários, por exemplo, nós temos aqui, tu és socialista, social-democrata, mas na questão de igualdade não há socialistas nem social-democratas, podemos ter visões diferentes, efetivamente. Claro. Mas, para mim, é igualdade de oportunidades e todas nós temos que ambicionar. Mas também temos homens que eu posso dizer feministas, homens que lutam connosco. Porque se não lutassem connosco, não era. Porque sem homens não chegamos lá. Mas, por exemplo, na área da educação, nós vemos que, tirando o ISCTE, não há reitoras. Não, também tens em Évora, não, já tens muitos reitores. Isso não. Isso nós já estamos a começar a ter. O que era estranho, porque se nós temos mais mulheres na educação, era muito estranho. Nós não temos mesmo mulheres. Assim, não temos muitas mulheres nos órgãos do governo das universidades. Poder. Mas começa, por exemplo, não é? Também neste momento tens pela primeira vez também uma mulher à frente da administração de Santa Maria, na área da saúde. Não é? Tens uma mulher, o que também... Nós temos muitas mulheres na área da educação, muitas mulheres na área da advocacia, juízas, temos muitas mulheres agora uma na saúde. É verdade. Já tivemos também mais 2, mas pronto. Temos tido. Mas foi difícil, esta também foi muito difícil, não é? Quantos homens... E ela está há anos para chegar aí. Agora, nós temos mais mulheres com formação, mas nos topos temos sempre homens. Nesta formação que eu estive em Viana do Castelo, em empoderamento, aconteceu uma situação muito engraçada. Eu estava a falar de mulheres, por exemplo, da questão da administração agora da L'Oréal, que é uma mulher. L'Oréal era uma marca de cremes que não era muito conhecida, e tu sabes isso. Uma marca que achávamos era uma marca de supermercado. Desde que aquela mulher chegou lá, a marca L'Oréal expandiu. É verdade. Expandiu. Isto porquê? Quem são as pessoas mais consumistas do planeta? São mulheres, somos nós que fazemos compras. Se nós colocarmos mulheres que percebem o que é que nós gostamos, obviamente que é mais fácil de entrarem no mercado. O Continente. Tens neste momento Cláudia Azevedo. E estava uma senhora lá que fazia part-time no Continente. E eu falei que efetivamente a nível de vendas, etc., o Continente, desde lá, Cláudia Azevedo subiu muito mais a nível de lucros. É uma mulher. Se reparares, a imagem também mudou. E eu estava a explicar isto, a dizer, uma mulher, lá está, supermercados, mulheres que vão, a grande maioria.
e diz-me, então, essa pessoa que estava lá a fazer part-time, e disse, e desde que ela chegou, tudo é diferente. No Dia da Mulher, temos sempre algo, uma flor, uma frase, enviamos. Pela primeira vez, fomos aumentados mais de 2 dígitos. Pela primeira vez, ela aumentou-nos. Quando nós subimos, eu penso que é para a zona da alimentação deles, temos a imagem com uma frase dela. Ela está sempre a dar-nos mimos. Ela está sempre presente, a apoiar-nos, a apoiar-nos. E pela primeira vez fomos mais aumentados do que tínhamos sido até agora. E dizia-me ela, eu provavelmente, se estivesse mais nova, eu ia para o continente. Porque a nível de liderança, nunca tivemos uma liderança assim. Ela percebe o que nós queremos. É uma mulher. Que interessante. Ela percebe o que nós queremos. E tu, Teresa, também és um exemplo. Já agora vou fazer entrevista ao contrário. Vou fazer entrevista ao contrário, não é? És uma mulher, para aquilo que eu sei que estás a liderar, e que tens muitas mulheres à tua volta. E que tens muitas mulheres à tua volta. Isso quer dizer o quê? Que nós conhecemos mulheres e gostamos de trabalhar com mulheres. Exatamente. Os homens gostam de trabalhar com os homens, com os seus pares, entendem-se melhor, obviamente, eu não critico. Agora, se tivermos mais mulheres à frente, antigamente não era bem assim. Antigamente não era bem assim, porque a mulher, para ser credível, tinha que estar com mais homens, para se proteger. O que foi, mas foram elas que nos marcaram a diferença. Por isso tu também fazes a diferença ao colocares mais mulheres a trabalhar contigo. E quando às vezes me perguntam, Linda, mas como é que tu tens paciência para estar com mulheres? Paciência? Eu gosto, porque nós falamos sobre as mesmas coisas. Claro. E esta formação que eu tive em Viana do Castelo foi muito interessante. E na altura disse, também temos de ter aqui homens. Não. Porque se calhar havia aqui mulheres que não falaram o que falaram se tivessem homens à volta. Claro. Agora, o que nós temos é que trazer mais. Cada uma de nós aprendeu algo, temos que passar. E isto é como uma semente, vais germinando aqui e acolá. Por isso eu nunca desisto de fazer formação, porque aprendo sempre. Por exemplo, esta da Cláudia Azevedo, eu aprendi que efetivamente há uma diferença a nível dos trabalhadores desde que ela chegou e que toda a gente está feliz, ou pelo menos aquelas que me disseram, que estavam felizes nas empresas. Ter empresas felizes é ter uma maior economia. Exatamente. Por isso, ter trabalhadores felizes, para mim, agora é a minha veia sindicalista, se eu tiver uma empresa, se tiver trabalhadores felizes, tudo isto gera mais e melhor. Exatamente. Porque, ao contrário de muita gente, eu não posso só falar nos trabalhadores, eu tenho que falar também nos empresários, porque a conjugação é total, não é? Por isso, esta minha luta de igualdade, Teresa, é uma luta que eu não acho que seja inglória. Muitas vezes dizem, inglória, não é nada inglória. Há sempre algo que fica. Há sempre. Tu erras, porque quem faz erra. Claro. Eu se calhar poderia fazer melhor ainda, mas que me digam o que é que eu posso fazer, e normalmente eu aceito, eu sou uma líder democrática, como eu digo. Tenho as minhas ideias, aceito a opinião e sei ver, pronto, errei, tudo bem. Se errei, vamos lá ver como é que fazemos melhor. Por exemplo, eu hoje vou ter um debate à noite sobre ética e democracia, homem com uma mulher. Vai ser o Pacheco Pereira, PSD, e vai ser a Alexandra Leitão, PS. Vou ter esse debate, moderada por uma jornalista. E eu gosto muito desta do 50-50, sempre, de tentar perceber como é que eu posso pôr os dois a falar, sempre os dois a falar. E era isso que nós devíamos também instituir em Portugal, a obrigatoriedade dos 50-50 nas listas. Já conseguimos um passozinho, já se pensa nisso, é que agora já se pensa. Já pensamos em fazer algo, os partidos já estão mais, pelo menos o meu, o Chega, como sabes, pela primeira vez nós descemos, temos menos mulheres do que o que tínhamos no Parlamento, não temos os 40%, porque há um partido que efetivamente tem uma mulher e 11 homens, não é? Porquê? Porque são cabeças de lista, e então isso fez-nos descer a percentagem de mulheres no Parlamento. Fez-nos descer do outro 2019, de 2019 para agora. Desceu o número de mulheres, a percentagem de mulheres mulheres parlamentares. Olhamos para a mesa, efetivamente, muitas vezes temos lá 4 mulheres e um homem, mas continua homem, não é? E nós somos as secretárias, estamos ali, temos uma vice-presidente, temos um presidente, temos um presidente e um vice-presidente e uma vice-presidente,
e que foi uma luta para ela. Ela também queria ser presidente e aquilo o PS ainda não conseguiu. Reparem que o PS ainda não conseguiu pôr nós, social-democratas, já tivemos a Assunção Esteves como presidente da Assembleia. Por isso, o nosso partido já tivemos uma líder, a Manuela Ferreira Leite, líder do partido. O Partido Socialista, e aqui, desculpa, é uma farpazinha, o Partido Socialista muito democrático, mas não teve nenhuma secretária-geral, nunca teve nenhuma secretária-geral, ou seja, secretária-geral, nem nenhuma presidente. É verdade. Eu gosto muito do presidente, do Santos Silva, é o meu presidente, logo serei sempre leal. E só agora, pela primeira vez, é que o PS Lisboa tem uma mulher à frente, que é a Marta Temido. Teve porque saiu. Exatamente, porque ela é número 2. Ela não foi eleita. É. Calma lá, porque ela ainda não foi eleita. Mas vai ser. Isso eu não sei, isso é uma guerra vossa. Mas neste momento não tem. Mas nós, Partido Social Democrata, já tivemos na Distrital de Lisboa várias mulheres líderes. Ah, já? Já, são tantas, muitas mulheres. Vou-te dizer, Paula Teixeira da Cruz, a Filipa Roseta, irmã, a mãe, a Helena Roseta, Manuela Ferreira Leite. Estas três, foram já estas três mulheres, certo? No Conselho de Estado, a primeira mulher que nós tivemos foi a Leonor Beleza. Reparem que são sempre mulheres que nós temos. Nós nisso aí damos cartas, não? Por isso é que eu digo, atenção, que o Partido Social Democrata, aí damos efetivamente cartas, temos mais mulheres. O Durão Barroso tentou e fez, e o Cavaco Silva e o Durão Barroso foram os que colocaram mais mulheres, efetivamente, agora já temos o Costa, não é? Mas eles foram os pioneiros. Por exemplo, eu sei que o Durão Barroso lutou muito, quando foi presidente da Comissão, por colocar mulheres. Ele exigia mulheres. Ele não conseguia ter mulheres comissárias. Foi muito difícil, quando ele foi presidente da Comissão, ter mulheres comissárias, que não lhe arranjavam mulheres. E repara quantas comissárias é que nós temos neste momento. Temos uma portuguesa, efetivamente, temos duas, não sei se são 3 ou 4 mulheres, mas não são assim tantas. Mas foi uma mulher, foi depois mais mulheres também. É assim, a igualdade é algo que nós temos que nunca nos podemos esquecer, porque pode vir, efetivamente, e aquilo que começámos no início, lembras-te? Exatamente, pode vir. Repara, aqueles países que eu falei, que são países diferentes, e nós, na Europa, temos de estar atentos também. Temos de estar muito atentos. É uma luta que nunca podemos descurar. Por isso é que eu digo, eu não desisto. Eu podia às vezes dou por mim, mas porquê é que eu ainda estou a fazer tanta coisa? Mas tenho sempre aquela sensação, se parar, não sou eu. Se parar, deixo outras mulheres ou sozinhas. Se parar, algumas coisas morrem pelo caminho. E como só tenho esta vida para viver que eu conheço, vou lutar até me reformar. Não, depois. Bem, muito obrigada por esta conversa. Espero que tenham gostado. Celebramos hoje o dia 8 de março e eu não podia ter uma melhor convidada para estar aqui connosco. Convido-vos a visitarem a página do Parlamento, a conhecerem a agenda e o percurso da professora Lina em parlamento.pt, a seguirem também as redes sociais. A professora Lina não mencionou, mas ela é também presidente dos Rotários. Sim. Uma atividade que eu sei que ela tem muito orgulho e onde organiza muitos debates, sempre com estas temáticas. E convido também a lerem o que ela escreve regularmente na imprensa nacional e não se esqueçam de festejar o dia 8 de março e de celebrarem as mulheres da vossa vida. Um feliz dia 8 de março. Bem-ajam.